Rodrigo Silva mente e diz que o Papa é o anticristo e que isto está presente no catecismo da Igreja Católica. Se o catecismo tiver certo, vai ser alguém que vai sentar como Papa, inclusive a católicos. Católicos, aqui não é o Rodrigo falando, não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele, e muitos católicos não reconhecem. Falam o seguinte, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Tem muitos católicos, sabe, que fazem vídeos, aí tem padres que estão desgostosos. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de Papa e vai dominar o mundo, e ele vai conseguir unificar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Um líder. Pessoal, nós vamos analisar aqui agora algumas falas do Lucas Lanchester sobre os catecismos da Igreja Católica, os que já existiram, os mais famosos, né? São 3. E nesses catecismos não há nenhuma citação a respeito do Papa ser o anticristo. Romano, um catecismo tradicional da Igreja Católica, catecismo do Concílio de Trento. Mas será que o catecismo romano afirma isso que ele diz, né, de que o anticristo se sentará na cátedra de Papa? Bom, a única vez que o catecismo romano fala de anticristo é quando ele fala dos sinais que precederão o juízo final. Diz o seguinte: como sinais que precedem o juízo, as Sagradas Escrituras enumeram 3 principais: a pregação do evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia, o anticristo. Mais adiante, é verdade, aqui é falado de anticristo novamente, no sumário catequístico aqui dessa edição, quando se fala do 8º artigo, do 7º artigo do Credo, fazendo referência a essa primeira parte, capítulo 8º do Catecismo Romano, se pergunta: quais são os sinais que precederão ao juízo final? São 3: a pregação do evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia generalizada e o aparecimento do anticristo. Então, não se fala no Catecismo Romano que o anticristo será um papa ou alguém que se sentará na cátedra de papa. O que está acontecendo dentro da Igreja Católica também, existe o sedevacantismo, que são pessoas que não aceitam que o Papa Francisco seja o Papa, assim como não aceitavam que o Papa João Paulo II fosse o Papa. Isso é um problema muito grande, por quê? Porque essas pessoas estão fazendo as mesmas coisas que os protestantes fazem, só que de outra forma, dentro da Igreja Católica. O que é o sedevacantismo? Que já gerou terrorismo ali, atentados contra João Paulo II 2 vezes. E a última, bem marcadamente sobre isso, porque acusava o Papa João Paulo II de ser um comunista infiltrado na igreja. Eu já trouxe essa história aqui. As pessoas que estão dentro da Igreja Católica, elas estão criando um próprio protestantismo, um novo tipo de protestantismo. Não precisa nem muitos protestantes fazerem isso. Algumas pessoas dentro da Igreja Católica estão a fazer esse tipo de coisa. E o que acontece? O Rodrigo Silva, ele não sabe do que ele está falando, ele está jogando no ventilador coisas estranhas que ele tirou não sei de onde, ele não cita fontes, ele não cita nada, ele cita fontes mencionando o catecismo, mas que catecismo específico? Esse catecismo se refere à Igreja Católica? Provavelmente porque ele cita o Papa Francisco e faz esse contexto todo, diz que o Papa Francisco provavelmente é o mais odiado da Igreja Católica até hoje, porque alguns padres não aceitam, mas alguns padres não aceitam, quer dizer que a Igreja Católica toda e todos os cristãos estão a favor disso. Então ele faz uma espécie de argumentos, um sofisma, que o Lucas fala muito bem, e no podcast, para dar justificativa para pessoas que não entendem, pessoas que são um pouco leigas, que não estão preocupadas em ir atrás da informação, e fica essa coisa estranha no ar. Mas ele não sabe o que está falando, as fontes estão equivocadas, ele não tem vontade e nem preocupação em trazer fontes verdadeiras e verídicas, só joga as coisas no ar e por coisas de senso comum. É muito estranho. E ele ainda fala assim que o comunismo não poderia ser um anticristo, que seria vindo dentro da igreja. Não é aquele que se opõe a Cristo. A preposição anti, em grego, significa aquele que assume o lugar de. Ah, é? Ele é contrário e assume o lugar de. Então, ser anti-Vilela não é ir para um outro podcast falar mal do Vilela. É vir aqui e usurpar o lugar do Vilela. Então, o anticristo, ele não pode ser um comunista, porque ele saiu dos nossos. Lembra que eu falei assim, para ser vivo, para morrer você tem que ter sido vivo, para ser adúltero um dia você tem que ser casado, para ser anticristo um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China, o anticristo não pode ser um líder muçulmano, porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Eu discordo disso, por quê? Por que eu discordo disso? Eu discordo no seguinte sentido. O anticristo é uma espécie de idolatria, idolatrar a si mesmo e ser o centro, e usar uma espécie de algo ligado ao cristianismo. Mas isso pode ser feito de várias formas. E essas pessoas não necessariamente precisam estar ligadas à Igreja Católica, ou à Igreja, ou ao cristianismo.
Eu discordo, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que o Rodrigo Silva, ele não sabe o que está falando, e eu vou ler aqui o trecho do catecismo que eu tenho, para você perceber o seguinte, que a única menção, assim como o Lucas vai falar aí nos vídeos, a única menção sobre essa questão de anticristo não fala sobre Papa, sobre questões que envolvem o papado. Do Papa João Paulo II, chamado Catecismo da Igreja Católica, seria o mais provável, porque é o catecismo mais recente, provavelmente é o que ele teria mais facilmente acesso. O Catecismo de João Paulo II, ele faz sim alusão ao anticristo quando ele fala da prova derradeira da igreja. No parágrafo 675. Pessoal, tomei a liberdade de colocar para vocês aí o trecho. Aprovação derradeira da igreja. Parágrafo 675 no catecismo, que menciona um pouco aí sobre uma leve menção sobre o anticristo. Antes do advento do cristianismo, de Cristo, aliás, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes, a perseguição que acompanha sua peregrinação na terra. Desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer os homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio da carne. Que veio na carne. Como podemos perceber, há muitas coisas incoerentes que o Rodrigo Silva traz e ele não sabe o que está falando, e isso falta com a verdade. É preciso a gente buscar essas coisas, entender corretamente as coisas para defender a nossa fé. Salve Maria Santíssima, Deus abençoe. Estudem o catecismo, fiquem ligados nos vídeos e desmintam qualquer coisa que não tem base nenhuma na história e nenhuma nos livros, na Bíblia e nem no catecismo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.